Olá, está começando mais um dia de prosa. O assunto da prosa deste domingo é a pandemia e seus efeitos nas relações interpessoais. Para conversar com a gente hoje, nós trouxemos a Melina Quirino, que é psicóloga. Melina, bom dia, tudo bom? Ei, Ana, bom dia, tudo bem? Se apresenta para os nossos espectadores, fala um pouco sobre quem é você. Bom dia, é um prazer estar aqui no Dia de Prosa. Meu nome é Melina Quirino, eu sou psicóloga formada há 2 anos e atuo com psicologia clínica em Nova Lima, em Belo Horizonte. Atualmente, eu estou fazendo uma pós-graduação em psicopedagogia clínica institucional. Melina, vamos começar de uma forma geral. Como que a pandemia afetou as relações interpessoais? Desde quando a gente começou com a quarentena, né, foi convidado a tomar mais cuidado com a higiene pessoal, ao uso de máscara e ao distanciamento social, né? Então, o ficar em casa é uma medida de proteção contra o vírus. E esse ficar em casa 24 horas, né, pode causar alguns sintomas, né, tanto físicos quanto emocionais. Nos sintomas físicos, a gente pode ter uma desregulação do sono, a pessoa dormir demais ou ter insônia, uma desregulação na questão da alimentação, o aumento de uso de bebidas alcoólicas. E nos sintomas emocionais, pode ter medo, mais irritabilidade, ansiedade, tristeza, né, uma agitação maior, que pode dificultar aí as relações dentro de casa, as relações familiares. As relações familiares em si, antes da pandemia, elas já eram muito difíceis, né? Elas já geram muito conflitos. Por que é tão difícil assim conviver com a família? Os conflitos já existiam, né? Mesmo antes da quarentena, da pandemia. Só que a gente não ficava 24 horas convivendo com aquela pessoa, né? Tinha o trabalho, tinha estudo, né? A gente tinha um certo distanciamento ali no dia a dia com aquela pessoa, né? Então, com a quarentena, esses conflitos que às vezes podiam ser pequenos ficam mais intensos, mais evidentes, né? É uma louça que não está lavada, é um chão que não está varrido, né? Então, isso pode ficar muito maior do que é normalmente. Então, nós podemos falar que durante esse período de isolamento, as pessoas tendem a ficar menos tolerantes com as outras, com as diferenças. Sim, as pessoas tendem a ficar menos tolerantes, né? Porque tudo pode ser motivo para uma briga, para uma discussão, né? Tudo pode gerar conflito, né? E o não sair de casa, né? Não poder ir na rua, não poder ir num lugar que quer, né? Isso também gera uma certa irritabilidade. Então, tudo pode ser muito grande. E as pessoas vão ficar mais intolerantes, mais vulneráveis a essas questões mesmo do dia a dia. Nesse momento, as pessoas também tendem a projetar mais no outro problemas delas mesmas. Sim, com certeza. Né? O que é a projeção? A projeção é a gente projetar algo que é nosso, mas a gente não identifica na gente, a gente identifica no outro. Então, algo que a gente não gosta ou não se permite ou não tem consciência, a gente projeta no outro, a gente coloca aquilo ali como sendo do outro e não nosso, né? Então, com certeza pode evidenciar assim várias projeções. Tem alguma técnica, alguma estratégia que a gente pode usar para a gente perceber se o problema está com o outro ou se está com a gente? Técnicas específicas não, mas a psicoterapia, né, o processo de terapia, ele auxilia muito na identificação dessas projeções, porque a projeção é um mecanismo de defesa. Então, no dia a dia, a gente não vai conseguir identificar ela com facilidade, né? Mas a pessoa que está num processo psicoterápico, que está num processo de autoconhecimento, com ajuda, vai conseguir identificar. Nesse momento, isso é meu, isso não é do outro. E aí, isso reduz os conflitos, porque ela vai começar a ver a coisa acontecendo, né? Então, a partir do momento que ela fala, você é isso, né?
ela vai parar para pensar e falar, será que eu sou isso mesmo? Sabe? E aí vai voltar para ela, não, eu estou sendo assim, estou projetando algo que é meu no outro, né? Tá jogando a responsabilidade para o outro. E não, a responsabilidade é dela, a característica é dela, né? Então, a psicoterapia ajuda muito nesse reconhecimento. Técnica no dia a dia, assim, é um pouquinho difícil de passar. Assim. Tem um fator novo agora entre muitas famílias, que é o home office. Home office não é muito difundido, igual está sendo agora, né? E ele quebra as barreiras entre a vida pessoal e a vida profissional, integra tudo e aí as pessoas precisam lidar com tudo ao mesmo tempo. Como que é isso? Como lidar com o home office nessa situação? Então, não é juntar tudo, sabe? Porque é como se a gente tivesse tudo no mesmo cesto, e não é, né? Tem que ter um horário de trabalho, tem que ter um horário para suas coisas pessoais, porque senão fica tudo embolado e a gente não sabe o que a gente está fazendo, né? Se a gente está trabalhando, se a gente está olhando criança, se a gente está, né, arrumando uma casa, está pensando no que vai fazer para o almoço, sabe? Então tem que ter essa divisão e essa separação do horário de trabalho e do horário que é vida pessoal, sabe? Claro que é uma fase de adaptação, né? Para todo mundo esse momento que a gente está vivendo. Requer aceitação, a gente aceitar que está havendo mudanças na nossa vida e no mundo, né? Então, aceitar que nesse momento a gente tem que trabalhar dentro de casa, a gente tem que estudar dentro de casa, que a gente tem que adaptar esse momento à nossa realidade, né? A gente sabe que tem gente que precisa trabalhar, precisa sair de casa e as outras pessoas estão dentro de casa, então tem um risco aí de contaminação também dessa pessoa que precisa trabalhar. Então, separar, ter uma rotina é importante para que não haja uma complicação aí nas atividades do que é trabalho e do que é vida pessoal. Tem algum tipo de conflito que pode se intensificar com essa falta de planejamento do home office? Com certeza, né? Muitos conflitos podem ficar mais evidentes. Numa família, por exemplo, que tem 4 pessoas, né? Pai, mãe e crianças, a falta de comunicação entre eles sobre horários, sobre as atividades que as crianças estão desenvolvendo na escola, né? Sobre o horário de trabalho de cada pessoa dentro de casa, isso pode gerar muitos conflitos. Então é muito importante ter a comunicação, avisar para o outro que está fazendo uma atividade, que está numa reunião, né, que o irmão está assistindo a aula da escola, né, para que isso não seja motivo de briga e de confusão dentro de casa, né? É importante também, Ana Tereza, que o diálogo seja claro, que as pessoas falem o que elas estão sentindo e sobre o que elas estão incomodadas, com o que elas estão incomodadas naquele momento. Porque senão fica tudo não dito, fica subentendido, né? Que o outro pode estar chateado ou não com uma certa atitude. Então, é importante ter uma comunicação clara aí entre as pessoas, e não falar de uma forma agressiva, né? Já no xingamento, né? Sendo agressivo mesmo com o outro. Falar, gostaria que você me ajudasse com as atividades das crianças, né? Estou me sentindo sobrecarregada dentro de casa, você poderia me ajudar, né? Então essas são formas de a gente expressar para o outro que a gente está incomodado, que a gente está sobrecarregado, de uma forma clara, objetiva, que o outro vai entender e vai estar disposto a ajudar. Esse foi o primeiro bloco do nosso Dia de Prosa. Nós voltamos no próximo bloco falando sobre a relação com filhos pequenos e falando sobre a relação consigo mesmo. Não saia daí, a gente volta rapidinho.
Rio TV, notícias e entretenimento para você. Estamos de volta com mais um Dia de Prosa. Hoje estamos conversando com a Melina Quirino, que é psicóloga, falando sobre os efeitos da pandemia nas relações interpessoais. E agora, Melina, a gente fala sobre as redes sociais, que são uma fuga que as pessoas costumam usar para não ter que lidar com os problemas de casa. Como que isso se intensifica nesse período de pandemia? Sim, né? As redes sociais, antes mesmo da quarentena, da pandemia, né? Ela já era uma forma de fuga da realidade, né? Então, ficar ali toda hora no celular já era um recurso que as pessoas usavam para não lidar mesmo com as coisas que estão acontecendo. E isso pode ficar mais intenso, né? Dentro de casa, porque a tecnologia, né? O celular, o computador, está sendo hoje em dia a forma que as pessoas estão se comunicando, né? Então, isso pode ficar mais intenso, ficar só ali na frente do celular, ou do computador, ou da televisão. Mas também a gente tem que olhar para os benefícios que as redes sociais e as formas de comunicação estão trazendo, né? Que é a forma como a gente está relacionando, que a gente está vendo nossos familiares, que a gente está vendo nossos amigos, né? Que a gente está tendo informação, então, que a gente está vendo lives e lives, né? Que a gente está se divertindo. Então, as redes sociais, o computador, o celular, tem o seu papel aí fundamental nesse momento de ajudar as pessoas a se manterem comunicativas e matar um pouquinho da saudade das pessoas que ama, dos familiares, né? E de conhecimento também, né? As escolas estão tendo que se adaptar, as empresas estão tendo que se adaptar, então tem seus benefícios. E quais outros tipos de escape que as pessoas costumam usar, que não sejam as redes sociais? O que a gente está vendo muito né, alguns estudos sobre o aumento do consumo de bebida alcoólica, né? Questão da alimentação, as pessoas tem pessoas que estão fazendo uma alimentação mais saudável, mas também outras que estão comendo mais coisas industrializadas, né? Isso também é uma forma de fuga, né? A alimentação, então, tá todo mundo ganhando uns quilinhos aí nessa quarentena, né? Porque tá se alimentando mais, porque não tem muito o que fazer, então a pessoa vai recorrer ao quê? A alimentação, a comida, né? Então, essas são as duas outras coisas, assim, que as pessoas estão recorrendo, né? A bebida alcoólica e a alimentação. Fugir da realidade, fugir de conviver com os conflitos de casa. O que isso pode provocar a longo prazo? Né? Quanto mais a gente foge do problema, mais o problema corre atrás da gente. Então, uma hora a gente vai ter que lidar com isso que a gente está fugindo, né? De uma forma ou de outra. Então, a longo prazo, isso pode ficar mais intenso, né? Então, buscar entender o que é aquilo, né? O que é aquele conflito e como que a gente pode resolver, é melhor do que ir deixar, depois eu resolvo, depois eu resolvo. E o depois resolve pode gerar milhões de coisas, né? Assim. E às vezes a gente nem, depois quando vai resolver, a gente nem sabe o que a gente estava sentindo naquela hora, né? Então, esperar muito tempo para resolver os conflitos não é muito bom, né? Teve um conflito ali, vamos esfriar a cabeça, vamos ver e depois vamos sentar e vamos conversar, né? Não adianta também ir resolvendo de imediato, né? Porque senão as pessoas acabam falando coisas que não deviam, né? E depois se arrependem. Então, ter esse momento de reflexão sobre o que está acontecendo é importante também. O isolamento traz os desafios de conviver com o outro, mas também traz os desafios de conviver consigo mesmo. Como que o isolamento afeta a visão que eu tenho de mim? Isso é muito relativo, depende de cada pessoa, né? Às vezes as pessoas elas já
não conseguem, antes mesmo, né, já tinham uma certa dificuldade de ficarem sozinhas com elas mesmas. Isso gerava um incômodo, então tinha que ter um outro ali para suprir isso, para meio que mascarar essa convivência com ela mesma, né? Pessoas que estão sozinhas, não tem uma mãe, um pai dentro de casa, né? Um irmão ou um companheiro, que isso pode ficar mais evidente, né? Que elas já têm uma certa dificuldade de ficar sozinhas com elas mesmas e aí estão sozinhas dentro de uma casa. Isso pode gerar sentimentos de tristeza, pode gerar algum quadro depressivo, ansiedade, né? Então, procurar ajuda é fundamental nesse momento, né? Mas também a pandemia está sendo um momento de reflexão, né? Sobre como lidar com os outros e como lidar com nós mesmos, né? De descobrir potencialidades, de descobrir coisas que a gente sabe fazer que a gente não se aventurava, se arriscava a fazer, né? Então está sendo um momento de reflexão para muitas pessoas descobrirem o que elas gostam, o que elas não gostam, né? Como resolver conflito, né? Como se reinventar nesse momento. Então, tem um fator negativo, né? E tem também um fator positivo. Como que eu vou ser criativo nesse momento? E como que eu vou fazer para encontrar novas formas de fazer? E como que eu posso trabalhar esse autoconhecimento, assim? Talvez fazendo atividades que eu nunca fiz, que eu já tinha vontade, mas usava a falta de tempo como pretexto para não fazer? Sim, primeiro terapia, né? Os psicólogos estão atendendo online, é possível e dá super certo. Então, é uma ferramenta que é fundamental, né, para as pessoas. Fazer exercícios de respiração para ter consciência corporal, né? Tem um exercício que eu ensino para todo mundo, que é respira contando até 4, aí segura contando até 2 e solta contando até 6. Então faz isso para a gente saber aprender a respirar, porque a gente não sabe respirar e a gente sentir o nosso corpo. Esse é um exercício que faz com que a gente sinta a nossa respiração, né? Fazer meditação, né? Ajuda também a gente ter um momento com a gente e a gente buscar esse autoconhecimento. Descobrir as coisas, né? Se aventurar mesmo. Vou aprender a fazer uma receita nova, sabe? Vou aprender a costurar, vou ler um livro que eu nunca li, né? Na internet, vou fazer um curso. Então, essas são coisas que dá para as pessoas fazerem dentro de casa, né? E que elas vão descobrir, eu não gosto disso, eu gosto disso, né? Aprender a lidar com as emoções também. A gente não sabe identificar o que a gente sente. Então, na hora que vier um conflito, vier um sentimento diferente, para um pouquinho, pensa ali uns 2 minutos, o que é isso? O que eu estou sentindo? Se não souber nomear, né, escreve num caderninho o que está sentindo ali, depois tenta nomear. Isso é importante também, a gente saber o que é isso que a gente está sentindo, sabe? Então, fazer esses exercícios ajudam a gente a ter um autoconhecimento maior. Na relação entre pais e filhos, com esse cotidiano muito corrido, a vida sempre atropelada, né, com muita coisa para fazer, acabou que houve um distanciamento entre pais e filhos. Os pais que trabalham o dia inteiro, o filho que vai para a escola e faz aulas e mais aulas. E aí agora os pais estão tendo uma nova realidade, que é de conviver com esses filhos o dia inteiro por causa do isolamento. O que se intensifica neste momento entre pais e filhos? O que os pais agora conseguem perceber que antes não conseguiam?
Isso é muito interessante, né? Porque antes a escola às vezes sabia muito mais do filho do que os próprios pais, né? Assim, em algumas realidades. Então, esse momento está servindo para os pais conhecerem os seus filhos, para os filhos conhecerem os pais, né? Então, é descobrir como que meu filho aprende, né? Qual matéria que ele tem mais dificuldade nas crianças que estão tendo aí as aulas online, que os pais estão tendo que tá ali para fazer a atividade junto, fazer o para casa junto. Então, descobrir como que as crianças lidam mesmo com aquelas atividades, né? Tem criança que não quer fazer aula online, que acha super chato, né? Então, como lidar com isso? Como que o pai vai administrar isso, né? E também dos filhos olharem para os pais, assim, nossa, meu pai trabalha com tal coisa, né? Assim, minha mãe trabalha com tal coisa. Então, esse descobrir, né? O que o meu pai faz, o que minha mãe faz, como que o meu filho aprende, quais são as dificuldades que ele tem na escola, né? Será mesmo que é necessário ele ter esse tanto de aula que eu coloco, né? Então, é o momento também de repensar, né? Esse tanto de atividade que antes as crianças faziam, balé, judô, karatê, inglês, né? Então, é um momento dos pais, eles estarem mais próximos mesmo das crianças. É uma oportunidade de conhecimento mútuo, né? Sim. Um conhecer o outro. Sim. E como que eu concilio os interesses de uma criança em casa com os dos adultos que também estão em casa? Então, mais uma vez, rotina, né? Assim, claro que não é uma rotina fixa, né? Mas que tem ali os momentos de flexibilização, né? Mas às vezes as crianças que não estão tendo aula, os menorzinhos, né? Querem brincar e querem jogar videogame, né? Fazer um tanto de coisa e os pais não podem dar aquela atenção naquele momento, né? Então esperar, não, filho, vamos tal horário, a gente vai brincar, né? Assim, e fazer junto, sabe? Colocar a criança para ajudar na atividade de casa, né? Claro, respeitando todos os limites de idade aí, não colocar os menorzinhos. Os cuidados, né? Os menorzinhos para brincar com coisa que não pode. Mas ajudar a fazer um almoço, né? Assim, vamos lavar o alface, vamos lavar o tomate, né? Vamos fazer um bolo e aí quebra o ovo, sabe? Colocar a criança para estar junto, né? Isso aí vale para todas as idades, porque vai trazer uma aproximação com a família e a criança vai estar aprendendo alguma coisa, ela vai estar distraindo, né? Vocês vão estar conversando. Então, isso tem várias vantagens de se fazer, né? Esse foi o segundo bloco, nós vamos agora para os comerciais. Voltamos no terceiro bloco, falando mais um pouquinho sobre a relação entre pais e filhos menores e na relação entre casais. Não saia daí, a gente volta, é rapidinho. Nova Rio TV, notícias e entretenimento para você. Estamos de volta com o terceiro bloco do Dia de Prosa, conversando com a psicóloga Melina Quirino. Vamos falar mais um pouco sobre a relação entre pais e filhos menores e mais à frente sobre a relação entre casais. Melina, como estabelecer um diálogo com os filhos? Ana, conversando, né? Assim, estabelecendo limite. Então, é importante elogiar as crianças, né? Tá junto. Muitas das crianças, elas vão sentir o impacto da pandemia, de ficar dentro de casa o dia inteiro, sem poder brincar, sem poder correr, né? Assim, muitas
pessoas têm o ambiente limitado, então a criança não tem muita mobilidade. Então, na hora que a criança estiver mais dengozinha, mais carente, assim, é dar colo, acolher mesmo o sofrimento da criança, aquele momento. E fazer combinado, né? Assim, hoje nós vamos fazer isso, amanhã nós vamos fazer aquilo, né? Para a criança entender e explicar o que está acontecendo, né? As crianças, elas aprendem as coisas muito rápido, né? Elas pegam muito fácil as coisas, então elas têm muito mais consciência, às vezes, do que a gente sobre o que está acontecendo, né? Elas ensinam pra gente, né? Tem que usar máscara, tem que lavar a mão, né? Então elas dão um show. Então é importante conversar com elas sobre o que está acontecendo, explicar que a vovó e o vovô estão lá na casa deles, né? Que eles são do grupo de risco e que não pode ficar abraçando, não pode ir lá ver. Então, ter esse diálogo, não esconder e não falar mentira para as crianças sobre o que está acontecendo é muito importante, porque elas vão entender, né? E acolher o que elas estão sentindo mesmo. E estratégias para conseguir conter a ansiedade, conter a agitação? Então, é complicado, né? Porque eles já ficam no espaço reduzido, né? Não pode sair, eles vão ficar mais ansiosos, mais irritados, né? Então, estabelecer algumas atividades, né? Colocar eles para se movimentar e fazer atividade física, né? Dá para fazer atividade física em casa, para tentar gastar um pouco de energia com eles dentro de casa. Durante a noite é importante ir reduzindo o número de estímulos que eles têm para eles conseguirem dormir mais cedo e ter uma qualidade de sono boa. Diminuir a luz, ir apagando as luzes durante a noite, o volume das televisões, reduzir a quantidade de tela, dar banho mais cedo, né, para eles irem acalmando mais e ter uma noite de sono mais tranquila, né? Então isso reduz também a ansiedade das crianças. Como que o isolamento pode afetar na vida do casal? Podem acontecer vários conflitos, né, no relacionamento a dois, né? A falta de paciência um com o outro, a divisão de tarefas domésticas dentro de casa, né? Então pode ocorrer uma invasão de privacidade no momento de trabalho, né? Então, para reduzir esses conflitos a dois, né, é importante, mais uma vez, o diálogo, a comunicação, falar para o outro o que está sentindo, falar, expressar o incômodo, não gostei do jeito que você me falou, né, gostaria que você me ajudasse em tal atividade. Se expressar de forma clara, né, com o outro, para que esses conflitos a dois, né, sejam minimizados, porque vai existir, conflito existe, né, faz parte da nossa vida. Mas para que isso seja reduzido, minimizado, é importante o diálogo, e o diálogo claro, né? Falar para o outro o que está sentindo e o que está incomodando e tentar chegar num acordo. Não adianta nada só um falar e o outro ouvir e não ter uma resposta, né? Não ter um comportamento de mudança ali diante daquela situação, né? Então, o que os dois vão fazer juntos, né? Claro, tem a divisão, um vai lavar a vasilha e o outro vai lavar o banheiro. Mas isso pode ser flexibilizado, pode ser trocado, né? Tudo é conversado. Então, ter esse diálogo é muito importante para o casal. Lidar com a vida financeira agora também deve ser mais complicado, uma vez que alguns casais tiveram uma diminuição da renda, um aumento dos gastos por estar em casa, e isso aí é uma coisa que eles também têm que aprender a lidar. Como? Sim, né? Colocar tudo no papel, né? Quais são os meus gastos e quais são os gastos do outro, né? Qual o valor que a gente vai estipular para tal coisa,
né? Assim, quanto que a gente gasta em alimentação, quanto que a gente gasta com transporte, quanto que a gente gasta, né, assim, com lazer. Tudo isso tem que ser colocado no papel e separado. Melina, muito obrigada por participar com a gente nessa manhã. Você quer deixar algum recado para os nossos espectadores, deixar suas redes sociais para eles tirarem dúvidas? Eu queria agradecer a oportunidade, né, e o convite, Ana. Queria agradecer o convite, a oportunidade de estar falando aqui para vocês no Dia de Prosa. Se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, pode me mandar lá no Instagram, psicóloga Melina Quirino. Esse foi mais um Dia de Prosa. Eu te espero no próximo domingo. Beijinho, tchau! Nova Rio TV, notícias e entretenimento para você.